Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, iniciando aqui esta live, aguardando a chegada de todos. Aqui a doutora Suzana já presente. Ela já mandou aqui para mim um convite, o pedido de acesso, e aqui já estou. Boa noite a todos. Enquanto isso, as pessoas que estão acessando, né, aos pouquinhos, vão chegando, certo? Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, doutora Suzana. Boa noite. Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você. Prazer é meu, né? Que honra minha recebê-la aqui nesse ambiente virtual, né? De Instagram, nessa sala virtual, vamos dizer assim, né? E poder ouvir um pouquinho da sua história, né? Da sua pessoa, tanto a história pessoal como profissional, né? Então, nos brinda aqui essa noite de segunda-feira, uma noite também de compartilhamento de informações, né? De trabalho também, podemos dizer assim, de trocas, né? De experiências, né? Exato. Então, que bom. Espero seja muito bem-vindo. Obrigado pelo... Certo, obrigado por aceitar o convite, né? Então, assim, aos pouquinhos o pessoal vai entrando, né? Para quem ainda não sabe, né, a doutora Suzana Schettini, ela acredito que dispensa, né, apresentações, ela já é conhecida por muitos aqui do Brasil todo, né, de todo o movimento da adoção, das pessoas que estudam, que se dedicam, os profissionais, né, que se capacitam, com certeza já ouviram falar da doutora Suzana Schettini, que há muitos anos está nessa estrada, né, estrada profissional, estrada da vida, e hoje ela que vai contar um pouquinho para a gente aqui. A doutora Suzana, ela é mãe por adoção, né? Ela é psicoterapeuta, ela é mestre em psicologia clínica, ela participa de grupos, né, ao longo de todo o Brasil, né, doutora Suzana? E ela também é vice-presidente de relações, vice-presidente, participa do grupo do GEAD em Recife, né? Coordena o núcleo de apoio do pós-adoção, já foi presidente da ANGAD também, Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, tem diversas atuações, né? Daria para a gente listar aqui muitas participações da doutora Suzana nesse assunto, né? Nesse assunto. Então, eu posso dizer tranquilamente, para quem está nos ouvindo, que a doutora Suzana ela é uma autoridade nesse assunto, né? E tem muito para compartilhar conosco, né? Doutora Suzana, então, feito um pouquinho da apresentação aqui, né? Também não é um ambiente tão formal assim, né? Que é mais à vontade. Ok. Assim, você acho que falou tudo, né? Assim, faltou dizer que a adoção eu decidi que seria a minha missão de vida, né? Isso vem de muitos anos, não é? Desde o momento em que eu adotei o meu filho, né, mais novo, né, que hoje é Mateus e tem 24 anos de idade, né, então, já antes dele, né, eu estudava sobre adoção, né, e a partir do momento em que eu me inteirei da situação das crianças sem família, né, eu fiquei muito impactada com isso, e decidi que nunca mais eu poderia parar de trabalhar pelas crianças, né? Eu posso até contar um pouquinho onde que aconteceu essa impactação, vamos dizer assim, né? E que me coaptou, né, para essa caminhada da adoção. Ao longo da nossa conversa eu posso contar isso um pouquinho, né? Realmente Legal. Eu trabalho na adoção por missão de vida mesmo, né? Assim, os trabalhos que eu faço na adoção, né? E são basicamente voluntários, né? No movimento, né, da adoção, né? Nos grupos de apoio à adoção, enfim, nas famílias todas que eu acompanho, né? Ao longo do Brasil são muitas, né? Temos famílias aqui de Pernambuco, mas eu também acompanho famílias em outros estados. Hoje nós estamos todos conectados, né? Pela internet, então não tem fronteiras, né? Isso me dá realmente muito prazer, traz muito sentido para a minha vida, né? Contribuir.
e para que crianças e adolescentes possam ter a sua família. Isso me traz muita satisfação e me deixa muito, muito feliz quando eu percebo, não é, que eu estou contribuindo para que isso possa acontecer. Legal, obrigado, doutora Suzana. Então, né, para quem eventualmente ainda não conhece a doutora Suzana, como isso vai ficar na internet, né, e de tempos em tempos as pessoas podem acessar. Hoje em dia nós não estamos mais naquele tempo, né, da live ao vivo, muita gente presente, passou, mas esse conteúdo fica aqui e com certeza vai interessar algumas pessoas que, né, ao longo do tempo vão acessando aí aos pouquinhos. Mas temos presença aqui de 15 pessoas, 16, chegamos a 20, voltamos, vai ficar oscilando com certeza, que estão nos acompanhando ao vivo. Então começo assim, quem é a Suzana Schettini, né? Faço essa pergunta, né? Quem é a Suzana Schettini? Para ela contar para a gente um pouquinho. Pronto, das questões formais você já falou, não é? Na verdade, a psicologia é minha segunda profissão. Eu comecei numa primeira profissão no Rio Grande do Sul. Já comecei a trabalhar aos 15 anos de idade na época, né? E aos 45 anos eu me aposentei da primeira profissão, veja só. Né? Mas antes disso, né, eu já estava estudando psicologia. Eu me aposentei da primeira profissão e logo em seguida eu comecei a trabalhar em psicologia já. Né? E na adoção eu iniciei lá no Rio Grande do Sul, em 1998, junto com pessoas que estavam fundando o Instituto Amigos de Lucas, que existe até hoje. Naquela época nós não tínhamos tantos grupos de apoio à adoção, tanto é que a minha adoção, eu fiz um processo de habilitação, mas era bem diferente naquela época, né? Nós não havia grupo de apoio à adoção e o meu preparo para a adoção foi as coisas que eu li, né? As pesquisas que eu fiz e as leituras que haviam na época, né? Que não eram tantas assim, né? Na época nós tínhamos Luiz Schettini, tínhamos Lídia Weber, algumas coisas aqui a colar, Fernando Freire, né? Que era uma pessoa que muito militava pelos grupos de apoio à adoção na época, né? Hoje estamos numa época muito rica, não é? De muito material, de muitos profissionais dedicados profissionalmente, né? A esse tema, né? Isso facilita muito para quem está começando hoje, né, o seu processo adotivo. Então, eu sou uma sonhadora. Eu acho que eu posso me definir assim. Eu sonho num mundo melhor, né? Eu sonho que ainda será possível nós ensinarmos a atitude adotiva, né, a boa parte da humanidade, para que nós possamos ter um mundo melhor, né? Eu sonho que nós possamos educar crianças melhores, criar crianças melhores, com valores mais consistentes, para que nós possamos ter um mundo melhor. Para termos um mundo melhor, um mundo mais adotivo, que é o que nós queremos, não é? Nós precisamos construir pessoas melhores. Então eu trabalho nisso, não é, Leandro? O que tem a ver com adoção, o que tem a ver com atitude adotiva, onde me precisarem, eu vou, né? Nessa trajetória eu assumi alguns cargos institucionais, comecei lá no Amigos de Lucas, depois... Eu ia até comentar, então isso já é um pouco da história, da sua história com a adoção, né? Quem é a Suzana e qual é a história da doutora Suzana com a adoção, como é que isso começa a entrar na vida, né? Ela se entrelaça, né? Com a minha vida pessoal, né? Porque... Matheus, que é o meu filho, né, mais novo, como eu disse, né, ele entrou na minha vida em 1998, né, justo no mesmo ano em que o Instituto Amigos de Lucas iniciava lá em Porto Alegre. Né, e Matheus foi uma adoção monoparental. Na época eu estava divorciada, não era casada com o Luiz, mas havia um projeto familiar, né, para adoção, né, que eu tinha deixado de lado, que assim, como eu estava divorciada, fiquei bastante tempo divorciada, uns 10 anos, né? Fiquei pensando assim, não, afinal não somos uma família completa, né? Como seria isso, eu agora adotar uma criança sozinha, né? Tínhamos ainda naquela época muitos mitos, muitos, né? Muitas inseguranças.
né, em relação à adoção. Hoje nós já aprendemos tantas coisas, não é? As coisas estão mais claras, né? Nós nos sentimos mais seguros em relação a determinadas coisas. Naquela época, né, eu me sentia um tanto quanto insegura em relação a adotar sozinha. Hoje eu vejo muitas mulheres adotando, né, acho fantástico isso, muitos homens adotando, né, sozinhos, né, isso é maravilhoso. Mas O olha papel o que... da mãe solo, né, professora? O papel da mãe solo e do pai solo tem ganhado cada vez mais evidência, a importância, né, desse papel também, né? E criar Exatamente. uma família também, né? Reconhecidamente como família. Antigamente tinha a família tradicional, né? Era só aquilo que era família. Hoje em dia, que bom que nós evoluímos dessa forma, né? E as Temos famílias... muitas Temos muitas configurações, muitos modelitos de família, né? Eu nunca esqueço uma definição que o nosso juiz aqui de Recife deu, que é o doutor Hélio Brás. Ele definiu família assim: a família está onde mora o afeto. Isso para mim é a melhor definição, né? Família é isso. Onde há afeto, há uma família, né? Então isso aí é muito bacana, né? Então, na época eu tinha 2 filhas biológicas. E quando elas tinham, deixa eu ver, 18 e 21 anos, me parece, né? Elas começaram a me cobrar: mãe, como é que é essa história? Tu não disseste que nós iríamos adotar, que nós teríamos irmãos? Elas começaram a cobrar. Disse: mas filha, veja, hoje não somos mais uma família completa e eu me sinto um pouco insegura. Disse: mãe, grande coisa. A minha filha mais velha, a primogênita, ela é bem pragmática, né? Ela disse: mãe, grande coisa, tu não criaste a gente sozinho também? Se você não fizer isso, é um sonho seu fazer adoção. Se você não fizer isso, você vai ficar triste, né? Porque você não realizou isso. Eu acho que você deveria fazer, você tem condições e nós estamos aí para lhe ajudar. E eu comecei a mexer, eu tinha deixado aquilo de lado, né? E eu comecei a pensar sobre isso, né? Conclusão da história, né? Eu resolvi encaminhar o meu processo de habilitação. Aí fizemos tudo direitinho, fomos na vara, elas foram comigo. Todas as reuniões que nós tivemos, elas foram comigo, né? E acabei, então, adotando o Matheus 2 anos depois, né? Na época eu já tinha 45 anos, eu me considerava muito idosa. Imagina, né? Mas jovem, muito jovem. Assim foi tão interessante, né? Porque quando nós estabelecemos o perfil, eu entrei num dilema que a psicóloga da vara me perguntou: Suzana, qual é a criança que você deseja? E eu fiquei impactada demais. Eu disse: como assim? Eu preciso escolher a criança? Ela disse: veja, você precisa me dizer pelo menos a idade. Eu não entendia nada de adoção na época, gente. Eu estava engatinhando, né? Aí você precisa me dizer pelo menos a idade. Nós temos crianças bebês, temos crianças maiores, crianças com necessidades especiais, irmãos. Você está aberta a que perfil? Aquilo me pegou tão, sabe, desprevenida. Escolher filho, né? Isso me fez me deu um incômodo muito grande. Aí eu disse: veja, eu não queria escolher. Aí eu fiquei meio que discutindo com a psicóloga: eu não posso deixar em aberto e a criança que chegar, primeiro vocês me chamam? Assim, não, você tem que definir o perfil, né? Então, as minhas filhas olharam para mim, a minha mais velha de novo, né, a pragmática: mãe, veja, eu acho que tu deveria te inscrever para uma criança de 4 ou 5 anos. Afinal, você já teve 2 bebês, já levantou de noite, já trocou fralda, amamentou, fez mamadeira. Uma criança melhor, uma criança maior vai ser melhor, porque quando nós viajarmos vai ser mais fácil. Sabida, né? Ela estava pensando, né, nas férias. E eu pensei assim: é mesmo, afinal, né, eu já tenho 42 anos, quase 43, e eu começar com um bebê vai ser complicado. Tá certo, eu disse para a psicóloga: coloque aí. Só isso que eu vou dizer, que eu quero uma criança acima de 4 anos de idade, entre 4 e 5. Não vou dizer cor, não quero dizer nada mais, nem gênero, né? E assim, também não a questão das doenças. A criança que vier para mim será o meu filho. Pronto, né? Foi o que eu consegui. Na época uma adoção rara, né? Na época uma adoção bem rara, né, doutora Suzana? Na época, veja só o que eu pensava, né? Eu imaginava que havia uma fila de pretendentes à adoção.
Eu, na minha cabeça, né, sem saber como funcionava, eu imaginava que havia uma fila de pretendentes à adoção, que à medida que as crianças iam surgindo, os pretendentes eram chamados, que não podia escolher. Era o que eu pensava. Na verdade, devia ser assim, né, Leandro? Seria Mas, muito interessante. olha que interessante, era o que eu pensava que fosse, né? Mas não era assim. 2 anos depois, fui chamada, né? Apesar desse perfil amplo, né? Naquela época não tínhamos CNA, nem SNA, nem coisa nenhuma, não é? Eu me lembro que a gente tinha que levar o processo, tinha que tirar a xerox do processo e levar nas comarcas onde você gostaria de também habilitar-se. Era bem, bem Outra empírico isso. legislação, né? Outras regras ali. Bem Sim. complicado. E é muito Bom, arcaico até, né? Muito arcaico, difícil ter acesso, bastante. né? A essa. Bastante. Aí, 2 anos depois, eu fiquei, tá demorando tanto, né? Eu pensando para mim que, bom, eles não estão te chamando porque, afinal, o meu preconceito, você não é uma família completa. Opção 2, você já está muito velha para uma criança. Mas interessante que eu nunca tive coragem de ir lá perguntar por que que eu não havia sido chamada. Enfim, deixei quieto, né? 2 anos depois, numa sexta-feira de manhã, recebo uma ligação, né? Aí, lembro assim, eu tinha um Motorola daqueles assim, né? Que tem uns 30 centímetros. Vocês não lembram disso? Mas o meu Um tijolo, né? Um tijolo. é um tijolão assim, que não cabia na bolsa. Tocou meu Motorola, né? Eu estava num consultório médico, a minha filha mais velha de novo, né? Aí tocou o telefone, eu atendo, a moça diz: Suzana, bom dia, aqui é Lídia da Vara. Quando eu lembro disso, eu hoje ainda tenho aquela sensação. É incrível. Eu tive um calafrio, assim, sabe? Da cabeça aos pés. Só A minha filha disse que imagina. eu fiquei branca, né? Porque, veja, qual era a minha decisão? A criança que eles me chamassem será o meu filho, né? Então, quando ela começou a falar, ela estava falando meu filho, né? E ela começa... Chegou. Pronto, chegou. Chegou. Aí ela começa a me falar sobre Mateus, né? Olha, nós temos aqui uma criança, ela disse, não é bem o teu perfil, ela falou, mas eu lembro que vocês tinham um perfil bem amplo. Eu penso que você seria uma excelente família para Mateus. Já ele tinha nome, né? Sim, ele tem nome, ela falou, nós tivemos que dar um nome, porque ele ficou vários dias hospitalizado, né? Ele tem uma história diferente. Você precisa se conhecer essa história, né, para decidir se você quer ou não. Aí digo eu não preciso conhecer a história, ele já é o meu filho. Ela disse, não, você precisa conversar com o pediatra, segunda-feira ele vai estar na casa de passagem, você vai lá conversar. Não, não preciso conversar. Eu, né, me achando, né? Eu não preciso conversar com o pediatra, ele já é o meu filho. E ela insistiu, está certo, eu vou lá. Na segunda-feira eu vou. Mas já era meu filho. Em nenhum momento, né, ela me disse que ele tinha tido dificuldades no parto, a mãe tinha falecido, e em função desse parto difícil, ele também teve dificuldades, ficou um mês e meio no hospital, muito malzinho, né? O Apgar dele, né? Você sabe muito bem o que é o Apgar, tem uma filhinha pequena, né? Agora sei. Qual era o Apgar da sua Exato. filha? Foi 9. Pronto. Mateus foi 1 e 2. O 1 quando ele nasceu Nossa. e o 2 uns 5 minutos após, né? Isso. Então, a neuropediatra, depois que o atendeu, depois da adoção, Suzana, esse menino tá vivo, é um milagre, né? Ele é um guerreiro, né? E vamos investir nele, né? Então, foi bem difícil para ele, foi entubado, tudo que de ruim que poderia acontecer num parto, aconteceu com o Mateus, né? Enfim. Ele veio para mim, né? E depois que ele veio para mim, comecei a ver o que tinha que fazer, né? Então, realmente Só um parênteses, desculpa. Sim. Só um parênteses para quem não, agora eu já não me recordo também da nota, mas a nota se é 9 ou se era equivalente a 9, só porque eu não lembro se o máximo é 9. Mas para quem não sabe, para não se perder, é uma avaliação que se faz nos primeiros 5 minutos de vida. Quando a criança nasce, é do que ela sai até os 5 minutos de vida, o pediatra faz essa avaliação. Quanto maior essa nota, melhor é a condição, né, física, de desenvolvimento, enfim, vitais, só para né? contextualizar, sinais vitais. Certo. Só fechei o parênteses aqui. Foi ótimo. Então, Mateus era 1 e 2, né? Eu acho que ele praticamente era
só respirava, ou não sei, né, qual é o critério. Mas, enfim, né, nós o adotamos, ele veio para mim, né, e foi maravilhoso, né, e me envolvi tanto com esse menino, né, que eu cheguei a gerar leite no seio. Incrível isso, né? Não fiz Olha só, estimulação, olha coisa só, nenhuma. olha Duas só. semanas depois, duas semanas Que depois maravilhoso. eu não cheguei a amamentar porque ele já estava na mamadeira, né? E eu teria que me dedicar muito a isso, né? Para produzir mais leite. Mas meu seio inchou muito, né? E todos os sintomas, assim, sabe? De amamentação eu tive, né? Então foi fantástico, né? Então foi a partir de Mateus. É uma coisa bem interessante isso, né? Nós aqui em casa, nós dividimos a nossa vida em antes de Mateus e depois de Mateus. Porque depois que esse menino entrou na minha vida, é impressionante, gente. A minha vida deu uma volta de 360 graus. Eu morava no Rio Grande do Sul, hoje eu estou falando com vocês de Recife, em Pernambuco. Jamais na minha vida eu imaginei que eu me mudaria para Pernambuco, né? Tem uma filha minha que mora nos Estados Unidos, se a gente olhar a história dela, começou aqui, né? E a outra mora aqui em Caruaru, ambas casadas e tal, né? Mas tudo tem a ver com o Mateus. Ele foi um presente na nossa vida, né? Ele foi um ponto de mutação na nossa vida, sabe? Total, né? E incrível, assim, incrível mesmo, né? Eu lembro que quando ele veio lá para casa em dezembro. Quando foi definido que eu ficaria com ele, não é? Estava para entrar em recesso no final do ano, né? E aí a Vara me disse, olha, eu acho que tu não vai conseguir tirá-lo antes do Natal, porque nós vamos entrar em recesso. Depois só em janeiro. E as minhas filhas, não pode. Aí, como é que não tem um jeito? Aí, não, a não ser que você contrate uma advogada e ela faça aí uma petição e ela acompanhe isso, né, em todos os setores, né? E a minha cabeça, quem eu vou chamar, tinha que achar um jeito, né? E realmente me lembrei de uma amiga minha lá, que era advogada em Porto Alegre, liguei para ela, né? E contei a história, né? Eu disse, você pode, por favor, me ajudar nisso? Depois ela disse para mim, Suzana, quando tu falou comigo, tu fala no Sul, né? Você é do Sul também sabe, né? Quando tu falaste comigo, eu olhei a minha mesa, ela disse que tinha montanhas de coisas para fazer antes do recesso. Mas ela disse que o meu senso de urgência era tão grande na voz que ela pegou a bolsa e foi a Novo Hamburgo, né? Porque ela era em Porto Alegre, morava em Novo Hamburgo, né? E ela fez o que tinha que ser feito, né? Conclusão da história. Mateus veio para nós no dia 22 de dezembro, no último dia, assim, sabe? Antes do recesso. Aí no dia de Natal, foi incrível. Aí no dia de Natal ele estava lá, embaixo do pinheiro de Natal, no carrinho dele, né? E enquanto a moça, a advogada, ela me disse um dia, Suzana, você sabe o que significa Mateus em hebraico? Eu disse, não sei não. Ela disse, significa presente de Deus. E eu acho que não poderia ter nome melhor para Mateus. Ele realmente foi um grande presente na nossa vida. Foi um fator, um ponto de mutação na nossa vida, né? Maravilhoso. E a partir dele eu comecei a me interessar muito profundamente, né, pela adoção, né? Posteriormente eu fiz um mestrado, né? Minha dissertação de mestrado foi sobre adoção, né? E eu nunca mais parei, não é, pessoal? Que quanto mais a gente estuda, mais a gente quer aprender, né? E quando o Mateus tinha 2 anos, mais ou menos, eu fui de Porto Alegre ao Rio de Janeiro no 5º Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Era o 5º ENAPA. Que estava acontecendo lá no Rio. No 5º, eu fui para esse ENAPA apresentar um trabalho, né? Que, junto com algumas colegas mães, né? Que nós fazíamos um trabalho lá em Porto Alegre que chamava Terapia na Adoção. A psicóloga, não era assistente social que conduzia esse trabalho, ela até faleceu. Mas nós fomos apresentar um trabalho no Rio, né? E meu marido, Luiz, meu marido de hoje, Luiz Schettini, ele foi de Recife para Rio de Janeiro,
obviamente para fazer uma palestra, né? Então nós nos encontramos lá, veja, né? Nos encontramos lá no Rio, começamos a conversar, no ano seguinte nós casamos, né? Tudo por conta de Mateus, né, gente? Então, veja. Olha só, mais um feito, né, do Mateus, né? Que trouxe, a Então, trouxe para os eventos e tudo mais. exatamente, né? E eu penso que foi realmente, da forma como eu acredito, né? Eu tenho as minhas crenças pessoais, acho que o que tem que acontecer para a gente acontece, né? E eu penso que eram planos, né? Planos divinos, né? Que houvesse esse encontro entre mim e Luiz. Hoje trabalhamos já há 24 anos juntos, né? 23 anos juntos, né? Nessa trajetória da adoção. E será assim, né? Enquanto a gente puder. É o resumo do resumo. Amém, né? Amém. Que Deus abençoe vocês, né? Para quem, né, tem fé em Deus, então acho que é um casal maravilhoso que contribui muito para o assunto da adoção, né? Com a sua experiência, está aqui, né? Então só esse parênteses aqui rápido também. Que maravilhoso. E aí surge, então, o seu envolvimento também com né, a adoção na sua vida e também na vida profissional começa a se desenvolver também nessa vertente, né? Uma nova vertente, né? Certo, Foi né? o mestrado, né? Uns eventos dessa... Certo, certo. O mestrado, foi interessante o mestrado, né? Eu não fiz o mestrado para ter o título de mestre. É interessante, eu queria uma validação ao que eu já sabia, né? Não estou sendo arrogante nem nada, né? Mas eu queria uma prova científica, né? Para validar aquilo que nós sabemos, né? O título da minha pesquisa foi um estudo sobre, filhos por adoção, um estudo sobre o processo educativo em famílias com e sem filhos biológicos, né? O que eu queria descobrir, né? Que filhos por adoção não são mais problemáticos do que os filhos biológicos. Havia na época uma crença muito forte, ainda hoje tem, não é, pessoal? Depois a gente vai falar sobre isso, né? De que filhos adotados só dão problema. Não adote porque é problema. Eu mesma, quando a minha família descobriu que eu iria adotar, por que você vai adotar? Você não precisa, você tem filhos, né? Então, muitas crenças sociais, né, de que a adoção traz problema, né? Rótulo, né? Um rótulo, um mito, né? Um rótulo que é indevido, né? Há 24 anos era muito mais forte do que hoje, não é? Então, eu queria uma pesquisa, né, para... como é que se diz, para derrubar esse mito, né? Então eu fiz uma pesquisa... Demonstrar um pouco daquilo que você vivia na prática, que você já vivenciava na sua experiência prática. E aí você buscou a formalização dessa experiência em forma de dissertação científica, né? Exatamente. Então eu fiz uma pesquisa com 200 famílias. Veja, gente, na época não tinha internet, não. Fazia pelo e-mail, pelo correio. Meu Deus. Correio. E as pessoas me mandavam os questionários, né? Foi muito interessante isso. E foram 200 famílias, 100 famílias com filhos biológicos e adotivos, e 100 famílias só com filhos adotivos. E foi muito interessante, não é, pessoal? Então, a conclusão da história foi aquela que eu queria, né? Mais de, acho que 88% dos pais disseram que os filhos adotivos, uma vez sendo filhos e tratados como filhos, né, iguais como nas mesmas condições que os filhos biológicos, eles dão os problemas naturais de filhos, né? Então, a maioria dos problemas tem a ver com a educação de filhos, né? Então, que os filhos adotivos têm a sua história e essa história precisa ser considerada. Os pais adotivos precisam estar preparados para essa história e precisam conduzir, não é, o processo educativo dentro de uma tranquilidade e dentro de um conhecimento de causa, né? Feito isso, filhos são filhos, né? Então foi bem interessante, eu fiquei feliz com meus resultados e então eu tinha um mestrado, né, para minha crença, né? Mas eu tenho um mestrado, tem essa pesquisa aqui, porque a gente falando, isso é a Suzana que pensa assim, mas quando a gente tem uma pesquisa melhor, não é, Leandro? Exato. Você também tem a sua agora.
É Exatamente. isso. É uma validade, né? Uma formalidade necessária para vincular essa tese, né? Essa teoria, essa construção que é o conjunto da prática com, né, com a pesquisa, enfim. Nada mais é Exatamente. a pesquisa do que a validação do que aquilo que, né, a certificação do que ocorre na prática, né? Então, maravilhoso, ótimo, doutora Suzana. Então, assim, nós já ouvimos um pouquinho, né, do aspecto pessoal, dessa parte profissional, e aí ao longo desses anos, doutora Suzana, você acabou também abraçando várias atividades assim voltadas para a adoção, né? Então, além da pesquisa, também tiveram atividades na prática, continuou, permaneceu atuante. Sim, aí a gente vai assumindo, né? Porque você percebe que eu percebi assim que existia muitas coisas pelas quais lutar, né? É, assim, entrei na Angad em 2012, não é? E comecei como vice-presidente, eu acho que eu já nem lembro mais quais os cargos, mas desde 2012 até, deixa eu ver, 2012, não foi antes, eu tô meio perdida no tempo aqui. Em 2008 nós tivemos o 13º ENAPA aqui em Recife, né? Antes disso eu já estava na Angad. E fui assumindo cargos, né? Alguém tem que estar na ponta, não é, Leandro? Então eu fui chamada, primeiro resisti, que eu não queria, né? Aí depois fui cooptada, né? E entrei, né? E trabalhei muito, né? Quando estive na Angad, né? Assim, conseguimos algumas conquistas importantes na época, né? E acho que fico feliz, né, com tudo aquilo que consegui participar, né? Hoje estou mais centralizada aqui em Pernambuco, né? Nós temos muitas coisas para fazer, o nosso estado aqui, ele é muito aberto, né? Muito receptivo, não é? Às questões da adoção, né? O nosso tribunal aqui, ele é totalmente vocacionado para a infância e a adolescência, né? E nós temos um trabalho fantástico aqui, né? Realmente eles nos dão oportunidade, eles nos dão voz e vez, né, de fazer o nosso trabalho, né, da forma que tem que ser feito, né? Somos reconhecidos. Atualmente aqui somos 11 grupos de apoio à adoção. Por muito tempo era só o GA de Recife, né? Agora temos 11, né? E ainda com previsão de outros, né, que estão surgindo. O Pernambuco é um estado que ele é o único estado que está coberto totalmente por grupo de apoio à adoção, porque há 2 anos atrás nós inauguramos o GA Sem Fronteiras, que é um grupo de apoio à adoção virtual que foi inaugurado para todas as cidades onde não há grupo de apoio à adoção instalado, né, presencial. Então, esse GA Sem Legal. Isso é uma importância, né? Gigantesca. Ele realiza reuniões virtuais todo mês e tem também pós-adoção. Então, tem sido muito bom. E a gente tem muito trabalho aqui, né? E me ocupa, né, dentro daquilo que eu posso, né, disponibilizar, me ocupa totalmente, né? E gosto muito, né? Jamais vou parar de trabalhar, né? E, como eu disse para você, é missão de vida, né? Onde me chamam, eu vou, né? Você me chamou, eu fui. Então, legal. Já esteve conosco aqui também no grupo de apoio, no GEAFA, né? Já por 2 ou 3 ocasiões. Que bacana, sempre disposta a propagar esse conhecimento. Florianópolis, recentemente, é verdade, na Assembleia, aqui presencialmente, né? Nos encontramos lá também, ótimo. Doutora Suzana, e aí, das perguntinhas que eu separei aqui, né, também, então vejam vocês, né, só para sintetizar essa parte, que a doutora Suzana, além do estudo, da vivência pessoal, também participou de diversas tarefas, ainda participa, né? Ela coordena vários trabalhos ao longo do Brasil. Hoje, como ela falou, recentemente está mais concentrada no estado do Pernambuco, mas está em todo lugar que queiram convidá-la a participar, né? Então, e aí eu pergunto, doutora Suzana, para você, né, como foi ter adotado uma criança deficiente, né? Você já falou um pouquinho, se quiser falar um pouco mais, e aí já juntando com a outra pergunta que eu separei, que seria, qual seria a melhor forma, né, pela sua experiência, de nós avançarmos para que essas adoções alcancem o público infanto-adolescente preterido. É o público que está lá nos acolhimentos, né?
E até o meu estudo também, né, foi, né, focado para esse público, né, o estudo de mestrado aqui também na Universidade Federal de Santa Catarina, então aí não poderia deixar de fazer essa pergunta, né? Então, para você, como é que foi? Porque justamente o público preterido que a gente fala hoje, o público que lá está, são os grupos de irmãos, são as crianças deficientes, são as crianças de mais idade. E justamente a doutora Suzana, ela também adotou uma criança deficiente. Então, juntando essas duas perguntas, doutora, aqui que você nos traz, né, de compartilhamento. Ok, veja, todas as pessoas me perguntam, né? Por que você quis adotar uma criança especial? Na verdade, como eu expliquei para vocês, eu não escolhi adotar uma criança especial, foi diferente. Eu aceitei a criança que me foi oferecida da mesma forma como eu aceitaria uma criança que tivesse nascida do meu ventre. Né? Então, por que eu pude aceitar? A gente tem que entrar aí direitinho na história, né? Então, adotar uma criança especial, eu não gosto de ser deficiente. Meu filho, para mim, não é deficiente. Ele é perfeito, dentro da especificidade dele, né? Adotar uma criança especial, né, significa que você precisa fazer isso de forma consciente, né? Você precisa estar preparado para isso, né, com recursos, né, recursos psicológicos em primeiro lugar, né, recursos sociais também, financeiros, né, porque não é fácil não, né, gente? Disponibilidade de tempo, disponibilidade afetiva, né? Então, explicando um pouquinho, Matheus, ele, falei um pouquinho do parto difícil dele, né? Na época, quando ele veio para mim, eu não sabia exatamente qual seria o desenvolvimento dele, ou como seria, não tinha como saber, né? Então, ao longo do desenvolvimento dele, né, nós fomos percebendo, né? E eu nunca me esqueço, quando eu levei no pediatra a primeira vez, eu levei no pediatra, que era o mesmo pediatra das minhas filhas. Já praticamente adultas, né? Eu respeitava muito esse pediatra, e eu levei Matheus lá, né? E eu jamais, ele hoje é falecido, né? Eu posso dizer isso, eu espero que ele não fique chateado comigo, mas foi verdade. Levei Matheus, ele examinou o Matheus, ele olha para mim e diz: Suzana, por que você não trouxe esse menino antes para mim? Eu disse: antes de quê? Antes de você adotar. Assim, meio ralhando, né, me reclamando, né, porque nós tínhamos uma ligação muito próxima, né, dado todo o convívio com as minhas filhas. Ele atendeu minhas filhas, ele é ebiatra também, elas tinham 18 anos e ainda iam no ebiatra, no pediatra. Disse: por que você não trouxe para mim antes? Por que eu deveria ter trazido antes? Eu disse a ele, né? Não, eu te daria as condições do menino. Ai, eu fiquei tão chateada. Eu disse: olha, o que você me diria? Que ele é especial? Veja, quer dizer então que as crianças especiais não podem ter pais? Senão eu adotaria igual, eu não precisaria desse teu diagnóstico. Eu já saberia que ele teria uma vida diferente e eu estava pronta a ser mãe dele, né? Então, veja como é, né? O preconceito até em relação a profissionais, né? E ele realmente tem muitas dificuldades, né? Hoje, ele tem 24 anos, para resumir bem, né? Ele é como se fosse um bebê de 1 ano, né? A gente tem que levá-lo ao banheiro, né? Fazer o seu asseio, a gente tem que alimentá-lo na boca, ele não tem psicomotricidade fina, não é? Ele não fala, mas se comunica, né? E outras coisas, é totalmente dependente, não é, pessoal? Dá banho, essas coisas, né? Mas ele é uma criança, para nós é uma criança, apesar dos 24 anos, não é, pessoal? Muito feliz, muito, muito feliz. Isso é o que nos interessa, né? Então, Matheus, como eu disse, foi o maior presente da nossa vida, né? Todos são loucos por Matheus, a nossa família. Ele adora os irmãos o adoram, né? Ele desenvolve laços de afetividade muito fácil, é muito fofo, né? Ele é um fofão, assim, né? Todos gostam dele, muito querido ele é, sempre sorrindo, né? Muito inocente, muito puro, né? Então, e nos ensina, não é, Leandro? Aquilo que você já deve ter ouvido falar, né? Matheus me ensinou o mundo do possível.
né? O mundo do possível, né? Que nós somos sempre muito focados no perfeito, né? Não, meu filho, eu quero que ele seja médico, eu quero que ele seja advogado, eu quero isso, mais aquilo. Poxa, meu filho tirou 7, queria que ele tirasse 10. Né? Então, nós temos uma tendência a sempre buscar a falta, aquilo que não está bom, e não valorizar aquilo que realmente já tem, que existe. Né? Então, Mateus, ele tem, dentro da condição dele, ele tem as suas possibilidades. E qual é a nossa expectativa enquanto pais? A nossa expectativa é que ele seja feliz. Né? Então, ao longo do desenvolvimento dele, ele fez muitas terapias, perdi a conta de tantas terapias, tudo que apareceu, né, que aparecia, que a gente achava que poderia ajudar, né, que poderia contribuir para o desenvolvimento dele, a gente fez. Né? Então, tenho certeza absoluta que a gente tentou, de todas as maneiras, né, ajudá-lo. Né? Eu ainda tenho dentro de mim a esperança, a ciência está avançando, de que vai haver uma ajuda para Mateus, porque ele tem uma lesão cerebral, falta nele uma parte, né? A lesão dele é na área frontal, justamente na parte da memória, né? Do aprendizado. Então, já estão falando por aí em células-tronco, em uma série de coisas, né? Eu ainda acho que daqui a pouco vai surgir uma solução para ele. Né? Seguimos, né? Então, o que é adotar uma criança deficiente, né, como vocês dizem, né, para nós especial? É uma trajetória diferente, não é, pessoal? É uma trajetória onde as nossas expectativas são outras. Né? Quando você tem um filho especial, a tua expectativa é outra. A nossa expectativa é que ele esteja com saúde, que ele seja feliz. Né? E hoje, Luiz e eu já estamos entrando na idade, né? E a gente começa a pensar, quem vai cuidar de Mateus depois de nós? A gente tem que pensar nisso, né? E a gente já sabe essa resposta, né? Temos preparado, digamos, o day after, né? O day after da nossa partida, né? Ele vai estar muito bem ancorado, né? Abrimos estamos providenciando, né, recursos, né, para que não faltem recursos, né? E os nossos filhos vão continuar, né, o nosso trabalho com ele. Né? A adoção de crianças deficientes, ela é possível, não é, pessoal? Eu penso que qualquer tipo de adoção é possível, desde que nós estejamos preparados para isso. Né? Por que eu pude adotar Mateus? Não é porque eu sou uma pessoa mais especial, uma pessoa melhor, não, pessoal. Quando eu estava no processo de adoção de Mateus, eu soube lá na vara que eles já tinham contatado 13 famílias antes de nós, antes de mim, no caso, né? Nossa, e as famílias foram lá, viram o bebê, né? Ele era lindo, né? Muito lindo ele, né? E gostaram muito dele, mas ficaram com receio da trajetória. Ou não se sentiam preparadas para a trajetória, ou não tinham recursos, né? Então, eu não penso que essas pessoas foram pessoas ruins. Eu acho que foram pessoas conscientes, porque a gente só pode entrar numa situação dessas se a gente realmente tem essas condições necessárias. Por que eu pude? Na época eu tinha 45 anos, não é? Era uma pessoa madura, né? Já tinha filhas adultas, não é? Eu tinha acabado foi muito interessante isso, que a última vez que eu fui ao meu trabalho foi 15 de outubro de 1998, foi a minha primeira aposentadoria. Né? Mateus nasceu 12 de outubro. E ele veio para mim no dia 22 de dezembro. Agora me digam se isso não é providência divina. Né? Então, eu estava totalmente disponível afetivamente. O espaço foi aberto para você acolhê-lo, né? Recebê-lo no seu lar. Estava escrito, como a gente diz, né? Escrito nas estrelas. Então, ele veio para mim no momento da minha vida em que eu estava totalmente disponível para ele. Graças a Deus, eu tinha os recursos também, os recursos materiais para recebê-lo, né? Para acolhê-lo, né, e dar a ele o que ele precisa. E foi uma trajetória assim, gente. A trajetória com uma criança especial é diferente. Nós temos tantas histórias com o Mateus, sabe? Ele nos ensina tanto, né, que dá pra gente ficar conversando até amanhã de manhã. Né? Então, com o Mateus também nós aprendemos a atitude adotiva,
né, que a gente começou a intensificar esse conceito a partir de determinadas situações que a gente teve com ele, que nós vivemos com ele. Enfrentamos preconceito, normal, né, gente? À medida que ele foi crescendo, né, então ele cresce, ele quando está feliz, ele grita. Sabem o grito do elefante na selva? É Mateus quando está feliz. Empolgação, Empolgação. extravasando, né? Eu vi que tem gente aqui de Pernambuco que conhece Mateus. Ele chega no local, vê alguém que ele gosta, ele, aquele grito do elefante na selva. Que felicidade. Aí ele sai pulando assim, sabe? E nós estamos tão acostumados, né? É a forma dele, ponto, né? É a forma que ele se comunica, né? Ele não fala, mas ele se comunica. É tão interessante isso, não é? Com ele a gente aprendeu a atitude adotiva, essa atitude de respeito ao diferente, de respeito às condições dele, né? De abertura ao diferente, né? Com ele, nós aprendemos que a gente não precisa a linguagem para se comunicar. A linguagem o ser humano desenvolveu depois, não é, pessoal? Nos primórdios, nós não tínhamos linguagem, nós nos comunicávamos. De alguma forma, eu não sei como isso acontece, mas eu olho para Mateus e ele quer fazer xixi. Rose, leva Mateus para fazer xixi, ela leva, ele quer fazer xixi. Então, existe uma comunicação, né? Ele se comunica com a gente desenvolve esta comunicação diferente, sabe? Então, quando você lida com uma criança especial, você desenvolve ferramentas que você não desenvolveria se você não precisasse, né? Então, existem muitas coisas que nós vamos desenvolvendo a partir da necessidade, né, destas ferramentas, né? Nós não sabemos muito sobre o nosso cérebro, né? Mas existe aí teorias de que daqui a pouco nós vamos nos comunicar telepaticamente. Eu acho que com o Mateus eu já faço isso um pouco, viu? Mas, enfim. Assim, você pediu para fazer um link, não é? Leandro, né, com as adoções preteridas, né? Isso me machuca muito meu coração, né? Quando a gente vê os números, não é? Quando você entra, né, no SNA e você começa a observar quais as crianças e adolescentes que estão disponíveis lá, né? E um bom número, né, são crianças especiais. Nós temos aqui em Recife uma instituição que chama CRAUF, né? E anualmente eles me chamam lá para fazer uma palestra sobre atitude adotiva para as pessoas da equipe, né? E eu vou nessa instituição e me parte o coração, né? Quando eu vejo, é uma instituição onde só tem crianças e adolescentes especiais, né? De todos os tipos, né? E eu fico muito triste quando eu vejo isso, né? Mas ainda sonho, né? Que um dia, né, a gente possa modificar isso, né? Então, em relação às crianças especiais, eu tenho um sonho antigo, antiguíssimo, né? Que eu já contei para várias pessoas, né? Sempre pensando, né? Por que essas crianças não são desejadas, né? Eu sei que o brasileiro é um povo muito generoso, de coração aberto, muito afetivo, né? E penso que nós poderíamos encontrar famílias para esse tipo de crianças se as famílias tivessem assegurado o acesso aos tratamentos que essas crianças precisam, né? O que é difícil, né? Muitas vezes é o acesso aos tratamentos. Né? No caso do meu filho, nós nunca recebemos nada do serviço público e nem tentamos, né? Enquanto a gente pôde pagar, a gente pagou, porque a gente sempre pensou, não, vamos deixar essa vaga para quem tem menos condições, e sempre fizemos um sacrifício para pagar os nossos serviços, para não usar uma vaga, né, do serviço público e não tirar a oportunidade de uma criança que teria menos condições que a gente. Né? Então não é fácil, né? As vagas no serviço público não são muitas, né? São poucas, né? Os serviços existentes são poucos, existem filas enormes aqui na APAE, né? Que é o que nós temos aqui de público, e outros também serviços, né? Não há o suficiente. Né? Então, eu pensando sobre isso, né, e sempre na minha cabeça eu fico pensando o que a gente pode fazer. Né? Então, meu sonho antigo, eu imaginei, né, pode ser utopia, né? Eu imaginei que se as crianças saíssem da instituição, as crianças especiais saíssem da instituição com um passaporte saúde,
elas teriam mais chance. O que é o passaporte saúde? Esse passaporte saúde significaria que ela teria acesso a todos os tratamentos que ela precisasse, a todos os atendimentos de saúde que ela necessitasse. Como assim, Suzana? Veja, na minha cabeça sonhadora, né, eu penso que poderia ser feito uma lei, não sei, um convênio, um convite, não é, aos planos de saúde, né? E esses planos de saúde adotar crianças especiais e oferecer esses serviços. Ah, mas eles não farão isso de graça. Eu não penso que eles deveriam fazer de graça, mas eles poderiam descontar os valores investidos do seu imposto de renda. Isso é previsto em lei, né? O que você doa, né? Você pode abater do seu imposto de renda ou criar dispositivos legais para que isso fosse possível. Imagina, uma criança especial, ela é adotada, ela tem o passaporte de saúde. Tudo que ela precisa, ela tem garantido por uma instituição de saúde, um plano de saúde, né? Eu acho que facilitaria mais, entendeu? Políticas de incentivo, né? Uma política de incentivo de proteção especial para essa criança, esse adolescente que também demanda um tratamento diferenciado, uma atenção especializada, né? Exatamente, né? Porque o nosso serviço público de saúde ele não comporta todas essas terapias, né? Não há o bastante, né? Então, penso que talvez através dos planos de saúde, né, isso poderia acontecer, né? E, enfim, né, Leandro, eu vivo... Interessantíssimo, é interessantíssimo, é muito rico essa observação, esse comentário. Imagina, né? Uma possibilidade maravilhosa, muito melhor do que alguns projetos de lei que tramitam por aí, até recentemente, de dar um salário mínimo para os pais que adotarem, invertendo completamente a lógica da adoção. Né? Eu também sou completamente contra Eu não acho é por aí, né? Não é por aí. Se tivesse a garantia do atendimento, nós teríamos candidatos dispostos, né? Nós temos aqui várias pessoas, né, que poderiam, de repente, né, assumir uma criança dessas, né? É uma trajetória fantástica, é uma trajetória diferente, mas a gratificação que a gente tem com essas crianças, a evolução pessoal que a gente tem no contato com essas crianças e adolescentes diferentes é uma coisa fantástica, né? Realmente é um aprendizado incrível. Doutora Suzana, você falou do contato agora também, né? E aí eu pergunto, que é um pouco do objeto do meu estudo, né? Do mestrado, e o contato com essas crianças, porque esse ponto do desse voucher ou esse passaporte para o acesso à saúde é realmente maravilhoso. Não coloquei nada disso nesse meu trabalho, né? Poderia ter colocado, citado, né? Fica para um próximo futuro. Citado, você não me perguntou. Exato. E a parte da convivência, né? Porque eu trabalho muito esse aspecto, que é a partir da convivência, porque quando a gente coloca lá crianças deficientes ou crianças especiais, como, né, você prefere chamar, quando a gente coloca assim, parece uma coisa muito distante da gente. Muito distante, né? A gente tende, infelizmente é assim, a gente tende a segregar, né? É isso, vamos ser honestos, né, aqui. E assim, ele fica distante. Agora, a partir do momento que a gente convive com essas crianças e a gente enxerga, sabe quem elas são, a gente está ali, né, em contatos semanais, frequentes com essas crianças, pode ser que as coisas mudem, né? Eu vejo um pouco dessa forma. Como é que a doutora Suzana entende esse aspecto? Eu concordo com você, Leandro. Quem não é visto não pode ser amado, né? Então, é impossível, né? Se você não vê, a única chance dessas crianças é serem vistas. Aí a gente entra nas questões da busca ativa, né? A busca ativa é extremamente importante, não é? Nesse aspecto, porque ela proporciona visibilidade. Aqui em Pernambuco, nós temos o nosso serviço de busca ativa, ele é do próprio tribunal, né? Nós temos da nossa Comissão Estadual Judiciária de Adoção, junto com a Coordenadoria da Infância. Temos um projeto que agora chama Conviver, né? E essas crianças e adolescentes que não têm candidatos, né, à adoção no SNA, elas são colocadas na busca ativa. E nós já conseguimos, sim, adoções de crianças especiais, de crianças deficientes.
inclusive cadeirante, eu me lembro, né, que foi feita a buscativa, e essa criança foi adotada e está muito bem. Inclusive, determinadas deficiências, a partir do momento que a criança recebe amor, cuidado, proteção, acesso, né, aos tratamentos que ela precisa, a criança melhora muito, 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 né? E muitas vezes atinge patamares, né, inimagináveis. Né? Então, meu filho, né, havia uma hipótese, né, de que ele ficasse em vida vegetativa, dado o tamanho da lesão. Né? Ele corre, ele pula, né? Ele ri, ele é feliz, né? E porque ele teve, né, acesso, né, aos tratamentos necessários para o desenvolvimento dele. Né? Então, como conseguir? Né? Eu acho que uma das questões para a gente conseguir pretendentes realmente é a visibilidade. Né? É a visibilidade. Né? O CNJ agora, né, abriu a buscativa também. Né? Penso que eles vão colocar essas crianças mais visíveis, não é? Com fotos, com histórias, né, mais completas, né, sobre as suas vidas, né, para que as pessoas possam ver. Né? A única chance, né, eu penso assim, que é a única chance de adolescentes, né, com mais idade, 14, 15, 16 anos, de conseguirem família, né, é serem vistos, né, serem vistos e alguém se apaixonar. Nós sabemos que o ser humano, não é, pessoal, nós somos emoção. Né? Então, uma descrição de um perfil que você coloca lá na vara da infância, ela é uma coisa estática. Diferente é você ver uma criança, né, e você se apaixonar por aquela criança. Né? Eu não estou falando aqui agora daquela coisa romântica, vi você, me apaixonei. Não, você vai ver a criança, vai se interessar por ela, vai vê-la de perto, e há a possibilidade de vínculo, sabe? Ou de interesse, né, de futuros pretendentes. Legal. Então, Extremamente rico, doutora Suzana, ouvi-la falar sobre isso, né? E aí eu fico assim, eufórico por dentro, né? Feliz da vida em ouvir isso, porque até a busca ativa que a doutora apontou, né? Que bom que vem avançando, né? Luta dos grupos de apoio, justamente para dar visibilidade dos grupos de apoio das famílias, né? Os grupos de apoio são formados por famílias e profissionais aí dedicados a esse assunto e vem dando visibilidade para esse público preterido. Mas aí, só um adendo aqui, o estudo, né? O mestrado aqui da minha parte foi justamente para ir um passo a mais nessa busca ativa e a gente implementar um programa de convivência, onde essas crianças que já estão aptas, né, já estão habilitadas para adoção, elas vão conviver com outras famílias que também estão habilitadas. E a partir dessa convivência, o que a gente constrói? Os relacionamentos, né? Fortalece aí a flora, né? Como alguns comentaram aqui. Enfim, tem muita coisa importante que vem aí dessa convivência também. Então, gente, assim, já encaminhando para o encerramento, né? Estamos completando aqui 1 hora. Tivemos aí, estamos com 28 pessoas presentes no momento, estabilizou mais ou menos nos 30, 32, 28. Então, aqui a doutora Suzana ainda vai comentar mais uma questão aqui que eu vou perguntar para ela, mas eu já queria agradecer também desde já pelas inúmeras contribuições. Eu me emocionei aqui umas 3 vezes, não quis interromper, né, porque realmente você falava, doutora Suzana, sobre as habilidades, né, que a gente desenvolve a partir das diferenças, né? E interessantíssimo porque ouvi-la fica claro isso, né? A habilidade, o afeto, estar aberta, o coração, a visão que você passa é uma visão que nos arrepia, assim, nos traz assim, como a gente pode se desenvolver, como a gente pode ir mais, né? Pelo menos para mim, né? Essa é uma leitura minha, muito eu ouvindo, né, e refletindo comigo mesmo. Né? Então, me emocionei diversas vezes por isso. Achei que cada um levou sua interpretação aqui. Muitos comentários, que live maravilhosa. Tem um pessoal aqui do Oeste de Santa Catarina também comentando. Outros comentaram que ouviram palestras suas no Paraná e adotaram crianças. Outros comentaram que a partir da convivência também constrói relacionamento. Então, tivemos vários comentários aqui. E lindos,
maravilhosos, né? Por conta dessa sua fala. Né? Muito obrigado, Dona Suzana. Eu posso contar uma pequena história sobre Mateus para mostrar também qual é a importância dessas crianças estarem na sociedade. Você tem... Sim, por favor, e aí já coloque para a gente também, então a sua mensagem já de despedida e deseja, né? Qual a sua principal mensagem para quem deseja adotar? Então, a partir desse exemplo aí já... Tá, a live tem hora para acabar? Não posso falar também de manhã? Mas hoje não tem mais, sabe? Mas acaba que virou assim, a gente tenta fechar em 1 hora para também não ficar longa demais e as pessoas poderem, né? É melhor a gente assim, voltar para mais uma edição, né? Deixar o Mas por favor. Não vai encerrar, ela não vai encerrar aqui, vamos segurar. Pronto. Eu vou contar para vocês, tá? Aonde eu tive assim, eu acho que o insight mais completo sobre o papel do meu filho na sociedade. Né? Então, ele sempre foi incluído em escolas regulares, né? Então, ele foi incluído em salas de aula de crianças ditas normais, né? Porque nós achávamos que ele teria melhores estímulos, né? E maiores oportunidades para ele desenvolver. Então, esse episódio que eu vou contar aconteceu, ele estava incluído numa turminha, ele já tinha uns 12, 13 anos, mais ou menos, e ele estava incluído numa turma de alfa, aquele ano em que as crianças aprendem a ler, né? E a escrever. Então, chegou o final do ano, outubro mais ou menos, eu recebi aqui em casa um convite, né, da professora para a formatura do Alfa, né? Todos devem conhecer isso, né? As crianças aqui em Recife, eles fazem uma formatura da alfabetização, né? E veio aquele convite, eu olhei o convite e pensei, não vou não. Porque se eu for, eu vou sofrer. Afinal, eu também queria que meu filho se formasse no Alfa, né? Eu sei que ele não vai se formar, ele não vai aprender a ler, né? Foi a minha primeira impressão, né? E coincidiu a data que Luiz não estaria aqui, meu marido, eu estaria sozinha no evento. Eu disse, não vou. Aí chegou mais perto, a professora sempre mandando bilhetinhos. Todos devem vir de branco, e foi aumentando, né, os recados. Daí eu pensei, não... Suzana, que coisa, você tem que ir sim. Veja, Mateus não está se formando, mas ele precisa ir sim. Ele precisa prestigiar os seus colegas. Vou sim, ponto. Ainda bem. Então, chegou o dia da formatura do Alfa, né? O que era a formatura? Havia uma mesa lá na frente, né? E a professora chamava os alunos e os pais. Não, ela chamava os alunos, quando os alunos eram chamados, eles iam lá para frente com os seus pais, né? Os pais iam junto e a professora dava um livro, que era o livro que as crianças tinham produzido durante o ano, né? E aí a criança recebia o livro e autografava seu livro, né, numa simbologia de que ela tinha aprendido a ler e escrever, né? E todo mundo batia palma, tirava foto, aquelas coisas. Eu tô olhando aquelas cenas lá, né? E eu devo confessar que eu tava meio tristinha, né? Disse, poxa, né? Eu também queria que Mateus estivesse passando, mas aguentei firme, né? E eu ficava pensando, mas por que será que Mateus está aqui? Ele não tem um livro, né? Eu pensando para mim, né? Mas a professora convidou, né? Fiquei na minha, né? Aguardando os acontecimentos. De repente ela chama Mateus Eduardo Meller Schettini. Quando ele ouve o nome dele, ele pula. Ele adora o nome dele. Aí ele levantou-se da cadeira onde ele estava, né? Ele sempre teve uma auxiliar na sala de aula, né? E ele levantou-se da cadeira, né? E foi lá para a professora. Ele adorava essa professora. Né? E foi pulando assim do jeito dele e a cuidadora foi junto e eu fui também, né? Lá pra frente. Aí quando chego lá na frente, ele rindo de orelha a orelha, né? Aí a professora Suzana, este é o livro de Mateus. Eu olho para ela assim, né? Aí ela disse, o livro de Mateus os colegas escreveram. Olha só. Aguenta coração. Aguenta coração. Ainda bem que aguenta coração, né? Aí eu olho para ela assim, né? Aí ela abre o livro na minha frente, né? Eu só lembro da primeira parte. Emocionado, que tô me arrepiando aqui, isso sim. Emocionado com essa imagem. Milhões de vezes, né? E toda vez eu me emociono porque foi a coisa mais linda, foi a cena mais linda de todas. Deixa eu chegar no final, é importante. Aí ela abre a primeira página, né?
A primeira página eu decorei, que dizia assim: meu nome é Bia, eu gosto muito de Mateus, ele é muito legal. É com U no fim, né? Estou brincando de massinha com o Mateus. Aí embaixo tinha uma foto dela brincando de massinha com o Mateus. Aí cada página era uma foto com ele numa atividade com os coleguinhas e o coleguinha descrevendo a ação. Aí tinha ele brincando na terra, no balanço, jogando bola, as coisas todas, né? Um livro grosso, assim. Eu só vi a primeira página, porque da segunda em diante o rio passou na minha vida, né? E ficou tudo embaciado. Chorei muito, muito, Imagina muito. se a gente está aqui assim, imagina. Aliás, todo mundo chorou, né? E aí eu voltei para o meu lugar, né? E isso foi, gente, o meu exemplo mais perfeito de atitude adotiva. A atitude adotiva desta professora em relação à inclusão do meu filho na sala de aula. E eu pensando sobre isso, né, gente? Eu pensei assim, poxa, foi tão importante para Mateus, ele era muito bem acolhido lá na escola, né? Era tão bonitinho de ver, os amiguinhos tinham 6 anos, ele 12, né? E quando eu ia para buscá-lo, vinham eles com ele na mão, né? Tia, tá aqui. E todos cuidavam dele, né? E depois eu tive um outro insight. Meu Deus, agora eu entendo. O meu filho não veio para aprender, meu filho veio para ensinar. Vocês conseguem avaliar a importância do que Mateus ensinou para aquela sala de aula? Penso que eles nunca vão esquecer isso, né? Ele ensinou o quê? Ele ensinou a diferença, ele ensinou a atitude adotiva, né? Aquelas crianças que tiveram a oportunidade de conviver com ele, o que elas aprenderam? Não é, gente? Então é incrível, né? Então é por isso que eu digo, né? Mateus, ele tem uma missão, né? Ele nos ensina diariamente. Né? Eu vejo na minha família, né, os nossos netos, que são pequenos. Minha neta tinha 3 anos de idade. Vovó, posso dar comida para Mateus? Pode. Ela sentava no meu colo, ia dando a comida, né? E direitinho. E ele, muito docilmente, ele recebia, né? Então, essas pessoas servem, né? O papel delas é nos ensinar o amor às diferenças, né? A gente não precisa amar só o perfeito, o imperfeito, né? Aliás, tudo é perfeito. Eu não vejo meu filho como imperfeito, né? Ele tem características, né? E a gente ama ele do jeito que ele é, sabe? Então é isso. Então fica essa imagem aí para vocês, né? Como a minha imagem, como o meu recado, né? E para quem quer adotar, gente, eu digo para vocês o seguinte: adote. Só que faça isso de forma consciente, tá certo? Não romantize, tá? Entre no caminho da adoção de forma consciente, tá? Que é isso de forma consciente? Você precisa se preparar para a adoção. É um caminho diferente, não é a mesma coisa. É um caminho fantástico, mas você precisa compreender as especificidades desse caminho. São crianças que já sofreram, que já tiveram uma história, que precisam ser acolhidas, recebidas na sua especificidade. E eu tenho que me preparar para isso. As crianças não têm culpa dos comportamentos que elas trazem. Foi o que elas aprenderam na história anterior. Temos que adotar, sim, né? Eu sonho, né? Eu disse no começo que eu era uma sonhadora, né? Que chegará um dia em que nós não teremos nenhuma criança na instituição. Que nós teremos pais, sim, aguardando crianças chegarem, né? Mas nenhuma aguardando. Né? E hoje nós temos 4.000, eu acho, né? Leandro, eu nem gosto de olhar esses números, que eu fico triste. Né? Mas, enfim, vamos em frente. Te agradeço demais. Olha, imagino, nós aqui agradecemos, ó, tem 32 pessoas aqui há 1h e 10 minutos que estão nos acompanhando para ouvir isso, né? De novo, me emocionei aqui também com esse relato, essa experiência de inclusão, de vivenciar isso, traz essa fala, né, eu fiquei construindo, né, a gente tem o padrão, né, da família que quer ver o seu filho crescer, se formar, ser um profissional né, bem qualificado, que ele possa se desenvolver, mas não, tem outras formas de se viver e outras formas de ensinar, de trazer coisas para esse mundo, não só com o trabalho profissional, né? Então fiquei pensando muito isso, né? Que ele tem um outro caminho, uma outra jornada de aprendizado
e de ensinamento, né? É incrível. Bom, né, encerro por aqui, porque eu vou continuar com as minhas reflexões em casa. Acho que cada um vai sair com as suas. Doutora Suzana, muito obrigado, né, por compartilhar isso. Olha, sem palavras, que noite rica para mim, prazerosa, sensacional. Muito obrigado mesmo. Eu queria dar um abraço agora bem forte, assim, né? Um abraço bem forte. Que bom, a gente tem muito o que muito fazer ainda, né? Nós temos muito o que trabalhar. Melhorou, mas tem muito para trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar em adoção, o perfil era de 0 a 6 meses. Isso mudou, né, gente? Mas ainda temos muitas coisas a fazer. E precisamos de muitos trabalhadores, né? Como você falou, né? Então, eu já estou ficando velhinha, né? Graças a Deus tem meninas novas agora, rapazes novos atrás, né? Que já estão seguindo, né? Nós temos muito que trabalhar. Essas crianças na instituição, elas não têm ninguém para lutar por elas, só nós. Né? Então, cada vez que eu tô cansada, eu disse, não posso parar, bora. Né? Porque eu lembro, né, que elas precisam da gente. E vamos juntos, não é? Vamos juntos. Um beijo grandão, né? Boa noite, né, para você e para todos que nos acompanharam. Fique bem, com muita saúde, né, dessa família linda, tá bom? Nos vemos em breve, num próximo encontro, aqui, lá, enfim, né? Um abração. Obrigado mais uma vez. Um beijo. Tchau. Até.